Polícia Federal acabou de explodir uma bomba estratosférica. A casa definitivamente caiu para Moraes, esposa de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? A Polícia Federal e o portal de notícias Metrópolis acabou de revelar uma planilha do Banco Master, gente, tá? E também a Polícia Federal acabou de revelar para o Brasil e para o mundo inteiro reunião em um evento e nesta mesa estava Alexandre de Moraes, do outro lado estava esposa do Moraes e do outro lado estava Dias Toffoli. Os três reunidos em uma mesa e essa mesa está ligada ao Banco Master. Bomba, bomba, bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes. A casa caiu, gente. Polícia Federal e portal de notícias Metrópolis trazendo todos os detalhes dessa bomba. Gente, desespero tomou conta do STF agora neste exato momento, inclusive uma enxurrada de parlamentares da oposição já estão pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli por causa dessa bomba que a Polícia Federal acabou de explodir juntamente com o Metrópolis. Eu vou trazer o vídeo explicando tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A notícia que acaba de ser confirmada é que uma grande autoridade acabou de renunciar o cargo, gente, tá? Já tá fora do cargo. Já assinou, já está fora do cargo. Grande autoridade acaba de renunciar. Após forte pressão, não aguentou, jogou a toalha e acabou de renunciar ao cargo. É outra bomba que explodiu que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E a Justiça dos Estados Unidos, gente, tá? Está à captura de Alexandre de Moraes, gente. A informação que acaba de chegar é que a Justiça dos Estados Unidos está à captura de Alexandre de Moraes. É outra bomba que eu vou também explicar nos mínimos detalhes. O clima é de desespero no STF. E outra notícia urgentíssima, essa aqui é muito grave, gente, tá? Extremamente grave. Acabou de sair uma notícia gravíssima sobre atentado contra Flávio Bolsonaro. Acabou de sair uma notícia gravíssima sobre atentado contra Flávio Bolsonaro. É aquela máxima, né? Se eu não posso vencer, eu vou eliminar. Esse é o modus operandi da esquerda. É uma notícia muito grave que todos vocês precisam ter acesso do que acabou de acontecer. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora, rapidamente. Tô bem eufórica, gente, porque essa bomba, a casa caiu para Moraes, esposa e Dias Toffoli, tudo junto, gente. Tá inacreditável o que eu vou trazer aqui para vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, eu não vou aguentar. Tá aparecendo aqui, ó. Para lisura aqui da informação, é esse que está aqui, ó. Está ao lado aqui do Lulinha. Ele recebeu transferência de R$700 mil. Ele é um dos donos, tá ali no papel que ele é o dono ali do sítio de Atibaia. Então, é esse que está aparecendo aqui na sua tela, que é o Suassuna, que a matéria aqui está revelando no Metrópolis. Então, tá aqui, né? O Lulinha transferiu cerca de 700 mil para o Jonas Leite Suassuna Filho. Os pagamentos eram mensais, geralmente no valor de 10 mil. Em alguns meses o montante é maior, chegando a 50 mil nos meses de junho e julho de 2024. Isso assim, gente, tá o Lulinha dando uma mesada todo mês ali pro dono, né, do sítio de Atibaia, mas assim, o sítio não é meu, o sítio não é do Lulinha, o sítio não é do Lula, não, mas mesmo assim o Lulinha tá ali depositando todo mês esse pagamento. E tem muita gente que tá dizendo, olha, depositava para fazer manutenção, né, no sítio que não é do Lula, né, gente, tá? É muita cara de pau, gente, tá? Todos os pagamentos foram feitos por TED, sem detalhamento da motivação para os pagamentos. Os repasses foram recebidos em uma conta de Jonas Filho, tá, no Santander, aberta em uma agência no bairro Botafogo do Rio de Janeiro. Ex-sócio de Lulinha na empresa BR4 Participações, Jonas Suassuna era um dos donos, no papel, do sítio de Atibaia. Na época em que o caso veio à tona,
Em 2016, Suassuna pagava o aluguel do apartamento em que Lulinha vivia. Essas informações constam da quebra de sigilo de uma das contas bancárias do Lulinha, revelada hoje pela Polícia Federal, certo? Como revelou a coluna, o filho do presidente Lula movimentou cerca de 19,3 milhões em apenas uma conta bancária, gente, tá? Em apenas 4 anos, principalmente dentro do governo do papaizinho Lula, gente. Então tá aí, eles dizem que é inocente, que não tem nada a ver com a paçoca, que não sei o que, blá, 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 blá. Mas, gente, coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Aquele sítio de Atibaia voltou a atormentar o Lula, para desespero do Lula na pior hora possível, né? No momento em que ele tá aí a pleno vapor, praticamente fazendo campanha para vencer a eleição de 2026. Isso aqui, gente, foi considerado uma tragédia para o Lula. Não poderia ter momento pior para essa notícia ser revelada pela Polícia Federal. Às vezes eu acho que a Polícia Federal está fazendo até de propósito. Deixou o Dias Toffoli sair e pegou o André Mendonça para começar a revelar ali as situações. Então é isso, gente, tá? O Lulinha pagava uma mesada pro Suassuna, que no papel é dono do sítio de Atibaia, que o sítio não é do Lula. Não é do Lula, mas mesmo assim, mesmo o sítio não sendo do Lula, o Lulinha todo mês estava ali, ó, pagando a mesada, né? Uma mensalidade, cerca de 10 mil reais para o dono no papel do sítio de Atibaia. Gente, isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Às vezes eu tenho a impressão de que esse povo, esses esquerdistas, Lulinha, o Lula, esse povo, eu acho que eles têm a impressão de que aqui na nossa testa deve estar escrito trouxa, porque não tem outra. É muito descarado, gente. Como é que uma pessoa vai... Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Vamos lá, agora chegou a vez da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo acabou de soltar uma bomba que gerou pânico e desespero em Brasília, gente, tá? Mônica Bergamo acaba de afirmar que Daniel Vorcaro já foi procurado para assinar um acordo de delação premiada. Gente... Vocês têm noção do estrago que esse homem vai fazer na vida de grandes autoridades? Vocês acabaram de ver o que a Polícia Federal acabou de revelar? Alexandre de Moraes, esposa do Moraes, Dias Toffoli, em um evento, em uma mesa, junto com um investigado do caso Master. Vocês têm noção, gente, do estrago, da tragédia que o Vorcaro vai fazer na vida? Vai cair República em meia, gente, tá? E para desespero de toda essa cambada... Parece que sim, vai sair delação do Daniel Vorcaro. Vejam só. Mônica Bergamo hoje fala sobre a hipótese de delação do banqueiro Daniel Vorcaro. Assunto que todo mundo está falando, porque as pessoas ficam se perguntando, será que haverá delação e o que sai dessa delação? Ontem mesmo estava conversando com o Eduardo Oineg sobre essa possibilidade, mas até para entender as condições para uma delação, o que envolve uma delação, quais as circunstâncias, como é que funcionaria essa possibilidade. E ela é muito real? A gente está próximo disso, Mônica? Bom dia. É isso, Sheila, que nós vamos falar aqui, tudo bem? Bom dia. A gente ontem falou sobre essa possibilidade, passou rapidamente sobre esse assunto ontem de manhã, mas é uma possibilidade que avança, Sheila, embora ainda não esteja definida. Depois da prisão dele, aqui vai a novidade, autoridades envolvidas na negociação já sondaram representantes do dono do Banco Master, né, para saber qual é a disposição dele para, de fato, delatar. E a disposição, Sheila, pelo que eu apurei, deve ser proporcional ao tempo de permanência dele na prisão, né? Essa é a aposta de advogados e também de autoridades. Os defensores do Vorcaro, eles ainda têm uma esperança, Sheila, de que essa prisão possa ser revertida, né? Eles devem recorrer à segunda turma do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão monocrática do ministro André Mendonça. Gente, só uma observação, né? Por que ele acha que essa prisão pode ser revertida? Será que ele acha que algum ministro, que algum juiz, algum magistrado vai conceder essa graça para ele? Por que será, né, gente? Tem mais. De manter o ex-banqueiro na prisão. Fazem parte dessa turma o André Mendonça, o ministro Cássio Nunes, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Eu apurei, né, Sheila, que apesar dessa esperança toda dos advogados, a tendência dos ministros da segunda turma é manter o dono do Master onde está.
mesmo que muitos ali já tenham dado em outros casos, revertido prisões, sejam juízes mais liberais que costumam soltar os réus que não estão ainda condenados. Agora, qual que é a diferença aqui? O que me disse o ministro? Quando você tem ameaça envolvida, né, magistrados sempre preferem manter a prisão preventiva até o fim do julgamento, né? E por quê? Não deixar a pessoa esperando o julgamento em casa, como diz a lei. Quer dizer, ninguém pode ser preso antes de condenado, a não ser em algumas circunstâncias excepcionais. O fato de existirem ameaças que envolvem o réu fariam parte dessas circunstâncias excepcionais. E os diálogos aprendidos do Vorcaro mostram, como todo mundo já deve saber aqui, né, ou a maioria, mostram ele conversando com pessoas pagas por ele sobre atos contra o jornalista Lauro Jardim do Globo, sobre atos contra uma funcionária dele, de falar em moer a funcionária, em pegar o endereço dela, porque ele estaria sendo ameaçado por ela. Enfim, o que alegam os advogados? Os advogados alegam que esses diálogos são antigos, né, que nada disso se concretizou, que nada aconteceu com o jornalista, que nada aconteceu com a funcionária, que teve até acordo trabalhista com a funcionária, que eram apenas palavras fortes no grupo de WhatsApp, que não se concretizaram. Mesmo assim, pelo que eu apurei, a tendência até agora é essa, a de manter o Vorcaro na prisão. Então, Sheila, diante disso, de não existir perspectiva alguma de ele sair de lá em anos, se confirmar isso, né, porque o tempo vai passando e novos fatos vão surgindo, né, Sheila, e as coisas vão mudando. A preço de hoje, quer dizer, a tendência é que ele fique mais tempo na prisão. Se isso se confirmar, quer dizer, a delação seria a única alternativa para encurtar o período de cárcere dele. Então, a aposta, até mesmo de pessoas próximas a ele, que conversaram com ele dias antes dele ser preso, é a de que ele, nesse caso, delataria, né? Que ele não suportaria ficar décadas encarcerado. A pressão para que isso aconteça já é gigantesca, né? Resta esperar para ver se as brechas da lei, vistas hoje como esperança pelos advogados, né, abrem as portas da prisão ou dão uma volta na tranca de uma vez, né, Sheila, mantendo ele lá por tempo indeterminado e aumentando a pressão de uma forma irresistível. Sheila, esse é o quadro. Não há uma definição, há uma possibilidade, caso ele fique preso por mais tempo, e há uma tendência de sim, ele ficar preso por mais tempo. Gente, o Vorcaro, ele tem esperança de que o André Mendonça mude de ideia e tire, né, o santinho da prisão. Pessoal, eu aviso ou vocês avisam? O André Mendonça não tem o costume de tirar, de mandar prender. Quando ele toma uma decisão de mandar para cadeia, ele toma uma decisão muito certa, muito certeira, muito confiante. Tem que ter havido coisa muito grave para ele chegar no extremo de mandar alguém para cadeia. Aí agora a equipe, né, jurídica do Vorcaro vai lá. Gente, ao contrário de outros, né, figurões de Brasília, o Mendonça não tem rabo preso, ele não foi comprado, ele não recebeu dinheiro, a esposa dele não recebeu dinheiro do Banco Master. Então, assim, gente, a chance praticamente é abaixo de zero de Mendonça mudar de ideia e mandar soltar o Vorcaro diante de tantas evidências e tantas provas gravíssimas que foram divulgadas e reveladas pela própria Polícia Federal. E o pior, Mendonça está passando por cima de todo mundo para manter ele preso. Passou por cima até do PGR, para vocês terem noção. Agora, vocês acham que o Mendonça ia passar por cima do PGR para daqui uma semana soltar o cara? É claro que não. Então, o desespero está tomando conta, porque o que está surgindo ali nos bastidores de Brasília é que ele vai apodrecer na cadeia, vai passar muitas décadas na prisão, e a única tábua de salvação que ele tem para diminuir um pouco, para encurtar esse tempo de prisão, seria a tão temida delação premiada, gente, que virou o maior desespero de Brasília na atualidade, gente. Tá uma nuvem negra pairando por cima de Brasília. Hoje, definitivamente, Brasília não dorme, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês, e essa notícia é gravíssima, gente, tá? Vou trazer aqui agora na tela para vocês. O portal de notícias Revista Oeste acabou de trazer uma notícia extremamente grave. Bolsonaro relata pesadelos na prisão e diz ter medo de Flávio sofrer atentado, gente, tá? E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente, tá? O Flávio Bolsonaro vai precisar de muita proteção divina, porque a gente sabe muito bem qual que é o modus operandi da esquerda. Vejam o que aconteceu com o Bolsonaro lá em 2018. Vejam o que aconteceu com o Donald Trump nesse último pleito eleitoral.
né, gente? Então, veja o que acontece. Vocês viram o que aconteceu com vários candidatos aí pelo mundo afora de direita. É o modus operandi. Se eu não posso vencer, eu vou abater. Então, Bolsonaro está tendo pesadelo. Ele, principalmente, né, que sofreu isso na pele, sofre as consequências, né, do golpe do Adélio Bispo até hoje. E ele tem muito medo que isso aconteça com o Flávio, justamente porque o Flávio Bolsonaro cresceu muito nas últimas pesquisas. Praticamente passou o Lula, né, em última pesquisa revelada aí pelo Paraná Pesquisa, e o desespero está tomando conta. E todo cuidado é pouco, gente. Esse aqui que está aqui do seu lado vai ser o futuro presidente do Brasil. Então ele precisa da proteção divina, toda a proteção, né, que ele tiver é muito, muito bem vista, segurança redobrada, inclusive na última manifestação no domingo, gente, tá? Ele ficou com colete à prova de balas o tempo inteiro, gente, para assegurar a sua integridade física, para que nada acontecesse contra ele. Devido ao que aconteceu com o pai, ele tem muito medo que aconteça o mesmo com ele. E tá aí, gente, tá? Tem que proteger esse homem. Preso desde janeiro, né, em Brasília. Papudi, o ex-presidente Bolsonaro recebe visitas de familiares, líderes religiosos e aliados políticos. Durante as conversas, faz desabafos pessoais, mas também discute a estratégia eleitoral deste ano. De acordo com a Folha de São Paulo, Bolsonaro afirmou a aliados que tem pesadelos frequentes. Além disso, ele relata ter medo de que o filho, o senador Flávio Bolsonaro, sofra um atentado durante a campanha para a presidência da República. O ex-presidente foi vítima de um golpe em 2018, né, do Adélio Bispo, que ele sofre as consequências até hoje, também durante, né, o que aconteceu com o Bolsonaro foi exatamente durante a campanha à presidência da República. Ele tem medo que o mesmo aconteça com o Flávio Bolsonaro. Gente, tá? É triste, mas todo cuidado é pouco. Tem que proteger esse homem. Ele precisa da proteção divina. Proteção, gente. Segurança. Vamos dobrar a segurança. Não deixe ele na multidão sem colete. Tem que proteger, porque esse homem vai ser o futuro presidente do Brasil. E agora, gente, a justiça dos Estados Unidos está na captura, literalmente, do ministro Alexandre de Moraes. Está procurando o ministro Alexandre de Moraes. E parece que o Moraes está recebendo uma ajudinha aqui no Brasil. Bomba, gente, tá? STJ nega intimação de Moraes para ação da Rumble nos Estados Unidos. Você se lembra daquela ação, né, gente, impetrada pelo Martin DeLuca, aquele advogado também das empresas do Donald Trump? É sobre aquela questão, gente, tá aqui. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou nesta terça-feira um pedido, né, do governo dos Estados Unidos para que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fosse intimado para se defender em uma ação nos Estados Unidos. O processo em questão foi removido pela plataforma Rumble e foi movido, né, pela Rumble e pela Trump Media. A carta rogatória foi colocada em sigilo pelo STJ e durante a sessão os ministros apenas anunciaram o julgamento e negaram um pedido de sustentação oral, tá, da AGU, explicando que não há previsão legal para que as defesas falem em cartas rogatórias. A ação da Justiça americana acusa Moraes de censura ao determinar a remoção de conteúdos publicados na Rumble. Com isso, a empresa pede que todas as determinações do ministro sejam desconsideradas no território dos Estados Unidos. Tá aí, gente, tá? Os Estados Unidos, a justiça americana está tentando intimar o Moraes e ele está sendo protegido aí pelo STJ aqui no Brasil, gente, tá? Quem diria, gente, tá? Quem te viu, quem te vê, Alexandre de Moraes correndo da justiça americana, gente. Quem não deve, não teme. Se ele não fez nada de errado, por que não responder à justiça americana? Por quê, gente? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? A autoridade política renunciou o cargo. Prefeito de Macapá renunciou após suspeita de desvio de verbas federais. Sempre corrupção, a maldita corrupção que corrompe esses parlamentares, né, gente? A gente elege para cuidar e zelar do nosso dinheiro, para fazer bom uso do nosso dinheiro. E o resultado é isso aqui: corrupção, roubalheira sem precedentes. O prefeito afastado de Macapá
apresentou nesta quinta-feira a sua renúncia formal ao cargo em meio às investigações que apuram suspeitas de desvios de verbas federais da área da saúde. Gente, tem que ser muito covarde, muito cruel, muito ardiloso, gente, roubar dinheiro da saúde. Meu Deus, que podridão. Por isso que às vezes eu perco a fé na humanidade. O pedido foi encaminhado por ofício à Câmara, né, Municipal do Macapá, um dia após ele ser alvo da operação Paroxismo, deflagrada pela Polícia Federal para apurar indícios de irregularidades em contratos públicos e possível manipulação de processos licitatórios. Corrupção, gente, tá? Por corrupção, por suspeita, né, de corrupção, o prefeito de Macapá acabou de renunciar o seu cargo. Ele tá fora do cargo. E agora, gente, uma última noticiazinha pra gente finalizar. Eu preciso mostrar pra vocês aqui, ó, o desespero do Lulinha. Vazamento de informações é crime grave, diz a defesa de Lulinha. A defesa do Lulinha, gente, o Lulinha, o Lula, eles estão desesperados, porque hoje não deu outra coisa na imprensa a não ser o escândalo do Lulinha e do Moraes. Lulinha, Moraes, Toffoli. Lulinha, Moraes e Toffoli. Hoje a Polícia Federal, ela amanheceu assim, né, com a bruxa solta. Vou ferrar e lascar com a vida do Lulinha, que vai atingir em cheio o Lula, e os ministros do STF. Porque não tem outra. Aí, gente, tá? Para desespero dessa cambada toda. Porque desesperado tá, né, gente? Porque, nossa, vazamento de informações é crime grave, diz defesa de Lulinha. Em quantas informações contra o Bolsonaro estava vazando aí na imprensa, a esquerda estava, ó, aplaudindo. Tá ferrando e lascando com o Bolsonaro, com os aliados do Bolsonaro? Deixa! Mas agora, como é o filho do homem, o filho do cara, não, aí é crime, gente. Não pode, é crime, segundo a defesa do Lulinha. Gente, o mundo não gira, o mundo capota, né? Um dia você tá por baixo e outro dia você tá por cima. Um dia você tá por cima e outro dia você tá bem por baixo, né? O caso do Lulinha, Lula e ministros do STF. Graças às revelações, nas novas revelações aí da própria Polícia Federal. Quem diria, né, gente? Lembrando, gente, que por causa dessa revelação da Polícia Federal, dessa denúncia gravíssima que atingiu em cheio Moraes, esposa e Dias Toffoli, uma enxurrada de parlamentares já estão pedindo o impeachment de Moraes e Dias Toffoli devido à gravidade de toda essa situação, dessa denúncia feita agora pela Polícia Federal. Gente, leio aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no meu dedinho, ó? Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Sim, gente, a Polícia Federal descobriu, tá, que aconteceu uma reunião. E nessa mesa dessa reunião, tá, gente, do Banco Master, estava Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e esposa de Alexandre de Moraes, os três, gente, tá, no mesmo instante, participando ali. Eu tô chocada. Só assistam, gente, assistam. Envolvendo o banco, uma planilha e ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual a relação entre eles? Bom, uma planilha que integra as investigações sobre os desvios no INSS aponta a participação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e da advogada Viviane Bastos de Moraes, esposa do ministro Alexandre, numa mesa intitulada 2 Banco Master, durante um evento em Nova York, que contou com a presença, o evento do Grupo LIDE, que contou com a presença de autoridades, e havia 2 mesas intituladas Banco Master, mesas patrocinadas ali pelo Banco Master. Em uma delas estava Moraes, Toffoli, a esposa de Moraes, e o Nelson Tanuri, que é um empresário, um banqueiro, um atuante no sistema financeiro, investigado pela Polícia Federal, suspeito de ser sócio oculto do Banco Master, estava na mesma mesa. Tem a planilha, né? Coloca Temos a planilha. Enquanto você fala, por favor. Vamos botar a planilha aqui no fundo pra gente ver, olha só. Na planilha número 2, ali é a planilha que vocês enxergam à direita. 2 Banco Master. Aí o Alexandre de Moraes abre essa lista, seguido pela esposa dele, a advogada Viviane Bastos de Moraes. Depois vem o Dias Toffoli, ali no número 3. E se você observar o número 9, tem ali o Nelson Tanuri, que é uma das figuras centrais desse escândalo do Banco Master. Você imagina que estavam todos na mesma mesa,
conversando, né? E quando você olha a planilha da esquerda, um Banco Master, que tem ali como primeiro convidado próprio Daniel Vorcaro, né, presidente do Banco Master, olha só a companhia que ele tem também, o ex-presidente Michel Temer, né, acompanhado da esposa Marcela Temer, Henrique Meirelles, né, João Dória, acompanhado da esposa também, o ex-ministro Carlos Aires Brito, ou seja, o Banco Master concentra, né, um poder, uma influência com pessoas do mais alto escalão da República, né? Você vê que tinha outras mesas também com outros ministros, esses não foram os únicos, mas os outros ministros não estavam em mesas do Banco Master, eram 2 mesas do Banco Master, que foram essas que a gente mostrou, mas havia outros ministros também. Então mostra como o Banco Master, ele conseguia, por meio desses eventos, sob o pretexto de discutir o Brasil, se aproximar de figuras da autoridade. A gente lembra que a Viviane Bastos de Moraes tem um contrato, fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master, para defender o Banco Master. Aí você imagina, antes desse contrato teve esse evento, em 2022, no qual estava sentada Viviane Bastos de Moraes na mesa do Banco Master, e depois vem o contrato milionário, um contrato de 129 milhões. Ou seja, eventos que são feitos, às vezes, né, sob pretexto de discutir o Brasil e tal, acabam virando ali uma aproximação, muitas vezes, entre banqueiros poderosos, figuras influentes da República, e juízes que muitas vezes irão julgá-los. Então essa planilha que integra a investigação, ela é um retrato de como na mesma mesa estavam sentados ministros do Supremo Tribunal Federal e o investigado, Nelson Tanuri, de ser sócio oculto do Banco Master, de ser um dos pilares de fraudes bilionárias no Banco Master, todos dividindo o mesmo ambiente, dividindo a mesma mesa de jantar, um jantar de gala em Nova York. Então, isso integra as investigações. A gente sabe que o Banco Master tem potencial de complicar não apenas pessoas da política, mas do próprio judiciário. E vamos acompanhar de perto os desdobramentos, Neila. Capelli, veja se não faz mais sentido ainda a questão do Código de Conduta proposto pelo ministro Edson Fachin, depois disso que a gente acaba de ver. E só para complementar, eu esqueci de mencionar, na mesa estava o Toffoli também, porque o Toffoli teve o caso do resort do Itaraiá, revelado também aqui no Metrópolis, ou seja, o Toffoli vendeu parte do resort, vendeu o resort dele, né, da família dele, para o cunhado do Daniel Vorcaro. Ou seja, parece que esses eventos, muitas vezes, são feitos para aproximar figuras do judiciário com aqueles que o judiciário deveria investigar. Interessante, porque nessas discussões o ministro Edson Fachin, quando ele tenta justificar o motivo para a criação de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, ele explica que em alguns países, como por exemplo a Alemanha ou os Estados Unidos, o judiciário ele precisa prestar conta para as pessoas daquele dinheiro que aquele ministro, que lá nem é chamado de ministro, que é um juiz, daquele dinheiro que aquele juiz ele está conquistando, da onde aquele dinheiro, que não é um dinheiro público, que é o salário dele, da onde aquele dinheiro vem. Então a gente está falando de transparência. Não brigam tanto por transparência aí para os parlamentares, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. Então aí surgiu essa discussão do ministro Edson Fachin de transparência. Ok, juízes e ministros, vocês acham que podem ter negócios, vocês entendem, e até a própria Constituição permite, que vocês podem ter negócios, que vocês podem dar palestras, que vocês podem ter universidades e fazer grandes eventos em outros países. Ok, divulguem quem são os patrocinadores, porque eventos como esse ninguém vai tirar dinheiro do próprio bolso, né, Capelli? São eventos gigantescos. Divulguem os seus patrocinadores, divulguem quem são os pagadores dessas grandes palestras e grandes eventos que vocês estão indo palestrar. Nada mais justo e acabou. O problema não é você deixar de palestrar, o problema não é você deixar de ter o seu negócio, a sua fazenda, né? Eles discutiram muito sobre isso, de ter os seus negócios, as suas fazendas, ou deixar de palestrar. O problema não é esse, o problema é ter transparência e dizer quem é que está te pagando para você fazer isso, porque você é sim um servidor público que, infelizmente, a gente não votou para te colocar aí, mas foi escolhido para servir uma população enquanto juiz, porque ministro é apenas um nome bonito que colocou aí para vocês estarem 11, por enquanto 10, com togas vestidos no Supremo Tribunal Federal. E por isso cabe esse código de conduta do ministro Edson Fachin. Não votou no ministro, mas votou em quem indicou o ministro, né? Só para a gente votar. O presidente indica, então nós votamos nos presidentes que indicam os ministros do STF, né? Inclusive isso é muito alvo de discussão no próprio Congresso Nacional. Muitos políticos acham que deveria haver uma mudança na forma de indicação, que deveria haver um mandato para reduzir o tempo, para não concentrar tanto poder na mão de um ministro jovem que seja indicado. Outros defendem que não seja só o presidente da República que faça a indicação, mas que tenha alguns critérios também técnicos a cumprir para que o magistrado possa ocupar a vaga. Enfim, é um debate bastante profundo e que não tem solução fácil. É uma causa que eu sempre defendi aqui no canal, né, gente? Essa questão de presidente da República escolher ministros do STF, isso já deveria ter acabado, há 1 zilhão de anos, gente, tá? É uma corja, né? Lula da Silva tá ali colocando seus
companheiros, os seus amigos, os seus advogados, tudo ali no STF, assim, na forma mais descarada. E o Lula que prometeu durante a campanha que, votem em mim, porque, olha, fiquem tranquilos, porque o STF não é lugar de amigo. E o que é que ele fez, né? Colocou o advogado pessoal e o seu melhor amigo de longa data, né? Desde a época que era magro, o Flávio Dino, de forma descarada. Então, gente, que bomba foi essa que a Polícia Federal e o Portal Metrópolis explodiu neste dia de hoje, hein? Quem diria, né? Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, a esposa do Moraes, juntos numa mesa, juntos ali com o agora investigado, né? O Nelson Tanuri, gente, tá? Ele é visto pela Polícia Federal como um sócio oculto aí desse escândalo de corrupção do Banco Master. E o Moraes, Dias Toffoli e a esposa do Moraes estavam justamente na mesa dessas pessoas, gente. Uma corja estava participando, né? Michel Temer, Henrique Meirelles, entre outros aí, aquela corja de centro, de esquerda e os ministros ali do STF, gente, tá? Gente, tá? E a informação que eu acabei de receber aqui de bastidores, que após essa bomba revelada aqui, mais essa bomba revelada pelo Metrópolis e pela Polícia Federal, essa planilha, gente, uma planilha. Gente, quando que a gente imaginou que um dia a gente iria ver uma planilha, tá, no meio desse escândalo, dessa podridão do escândalo do caso Master, e que ali nessa planilha ia estar o nome de ministro do STF, né, do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, juntamente nessa mesma lista, um investigado, Nelson Tanuri, um investigado pela Polícia Federal sendo como suposto sócio oculto aí desse escândalo da roubalheira, do golpe aí do Banco Master. É simplesmente inacreditável, gente, tá? E a informação que a gente tem é que vários parlamentares já estão ali mexendo doce ali nos bastidores do Congresso para pedir o impeachment após essa revelação bombástica, estarrecedora. Eles querem impeachment, querem fora Alexandre de Moraes, querem tirar o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli do STF, gente, tá? É briga, a partir de agora é briga de cachorro grande, porque a Polícia Federal esperou, né, uma tacada de mestre, esperou o André Mendonça pegar a relatoria do escândalo do Master para revelar tudo que vocês estão vendo aqui nesse dia de hoje, né? Não só contra Moraes, esposa e Toffoli, mas também contra o Lulinha, gente. Falando em Lulinha, e aí, gente, vocês gostaram aqui da bomba que acabou de explodir? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E antes de passar aqui para a próxima informação, eu quero fazer uma enquete aqui no canal. Quero perguntar para todos vocês que estão do outro lado. Vocês apoiam essa iniciativa de, né, quem vai indicar ministro do STF não seja mais um presidente da República? Coloca aqui embaixo. Vocês é a favor dessa iniciativa? A partir de agora, né, quem indica ministro para o STF não é mais presidente da República? Vocês já sabem a minha posição já há 1 zilhão de anos para quem acompanha aqui os vídeos no meu canal. Gente, bomba para cima do ministro Alexandre de Moraes, desespero toma conta, esposa de Moraes, Dias Toffoli, mas desespero também saiu para o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Sim, a notícia que acaba de chegar, gente, o sítio de Atibaia voltou a assombrar Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Daquele escândalo de corrupção, o sítio de Atibaia, o triplex, tudo que não é meu, né? Nada é meu, mas, segundo aqui a Polícia Federal, a coisa tá feia, gente, tá? A coisa tá feia, uma bomba atrás da outra. Eu acho que o Lula, nem 1 zilhão de anos, ele imaginaria que essa bomba iria explodir, revelada pela própria Polícia Federal, gente, tá? Entendam, inclusive tem informação de bastidores aí, de que a prisão do Lulinha pode ser decretada hoje mesmo ainda pelo ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça pode decretar a prisão do Lulinha
a qualquer momento, e o desespero tomou conta do Lula, do Lulinha, dos advogados, do governo Lula. Tá todo mundo desnorteado, gente, tá? Vocês vão entender por quê. E larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque isso aqui, gente, é muito mais grave do que a gente imaginava. É por isso que já estão defendendo prisão do Lulinha, né, para ainda hoje, a qualquer momento. Vejam só aqui, o portal de notícias Metrópolis diz o seguinte: o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, gente, né, que é o Ronaldinho dos negócios, né, gente, tá, é um case de sucesso, transferiu, gente, cerca de R$700 mil para Jonas Leite Suassuna Filho,